Noite, dia 28 hoje, vamos continuar com a leitura da nossa Bíblia, lembrando que a gente está no Novo Testamento. Hoje vai ser uma palavra bem diferenciada, bem legal aí para vocês. A gente vai ver sobre a mulher adúltera. E já pergunto desde já para vocês, quem de vocês acha que não tem pecado nenhum? Quem de vocês acha que vai para o céu direto, hein? Vamos ver? Vamos ler que você vai descobrir muita coisa hoje, hein? Já se inscreve no canal, já deixa o seu joinha e vamos então para o livro de João 8. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-ei, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis vós ir? E diziam-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso fala ao mundo, mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele.
Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes juntos de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que? Porque não podereis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutas, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano e tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço, e se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: Em verdade, vos digo que antes de Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Gente, como eu falei para vocês lá no começo, quem de nós não tem pecado? Dizem que quando Jesus começou a escrever na terra, em algumas passagens diz que ele pegou um graveto e começou a escrever. Nesta passagem, por João, diz que ele escrevia com o dedo. Conta-se que ele ia escrevendo os pecados um a um, né, daquelas pessoas. Outros dizem que ele escrevia os 10 mandamentos.
né? Não julgarás, não matarás, não desejarás a mulher do próximo e por aí vai, né? A verdade é uma só. A gente vê que julgamento existe desde os tempos bíblicos, como se diz, né? Julgamentos eles existem há muito e sempre há a dúvida pelos fariseus da palavra de Deus. Sempre há a dúvida, principalmente daqueles que andam com o mal. E como eu já disse para vocês aqui inúmeras vezes, sempre vão colocar dúvidas, ainda mais quando você falar o que é verdade. Muitas vezes a gente tem a impressão que as pessoas querem ouvir mentiras. Muitas vezes a gente tem a impressão que elas ficam mais confortáveis com as mentiras do que com as verdades. Mas, como já dizia um ex-presidente que citava muito, né, essa passagem de João, né, fala a verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que a gente tem que buscar. Buscar a palavra de Deus, estar na palavra de Deus é a gente estar na verdade. Quando você está no julgamento, quando você está na mentira, quando pior, você julga e ainda mente, dizendo, não, eu não te julguei, nada disso. Encare as coisas, seja correto, seja reto. Ninguém está livre de julgar ninguém, gente, mas se o fizer, mantém sempre a verdade. Busca a verdade e a verdade te libertará. Gente, se você gosta de ouvir aí a palavra com a gente, inscreve-te no canal aí, deixa o seu joinha e não esquece também, né? Ativa o sininho para o YouTube te lembrar aí que todo dia, 7 da manhã e 7 da noite, a gente está sempre aqui, junto de vocês, lendo uma passagem da Bíblia. Ok? Volta amanhã às 7 da manhã. Espero que todos tenham uma excelente noite e que Deus abençoe a todos vocês. Amém.